qual é o número inteiro se existir. Por que se existir? Porque a gente aprendeu a lei de existência de uma raiz. Vamos lá. Um número que dê a raiz de 25, 64, C menos 81, D de 1. Vamos lá. Será que existe a raiz de 25? Vamos botar aqui dentro. Existe algum número que vezes ele mesmo dá 25? Existe. Quem é? O 5. Porque lembra que raiz quadrada é o número ao quadrado. 5 vezes 5. Então, a letra A existe. Letra B. Existe a raiz de 64? O número que vezes ele mesmo dá 64? Existe. É o 8. Porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Que dá quanto? 64. Será que existe a raiz quadrada de menos 81? Isso aqui, senhores, a gente usa esse símbolo. Impossível. Não existe. Por quê? Vamos entender. Por que isso aqui não existe? Porque lá na propriedade de potência, onde nós temos base negativa, e quando o expoente é par, o resultado sempre é positivo, não é isso? Então, como é que eu estou falando em raiz quadrada, que esse resultado sempre é positivo, e aqui dentro está negativo? Então, isso é impossível, viu? Poderia ser se fosse assim, raiz cúbica. Aí sim. Por quê? Porque a minha base ela é negativa. Olha, o expoente seria ímpar. Aí o resultado poderia ser negativo. Mas na quadrada não pode ser negativo, viu? Será que existe a raiz de 1? Existe. Porque qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? 1 ao quadrado. O que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1. Que é 1. Então, a primeira questão aí foi fácil, né? Entre os números, quais não são números inteiros? Vamos lá. Então, ele dá a raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37 e raiz de 80. Aqui é muito fácil, é vocês saberem, quais das aqui são raízes exatas? As nossas raízes exatas aqui, é a raiz de 9, a raiz de 25 e a raiz de 64. Por quê? Porque bora lá. Quem é a raiz de 9? 3, lembra? Porque 3 vezes 3, 9. Então a raiz de 9 é 3. Raiz de 25. É 5, porque o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Quem é a raiz de 37? Não existe. Isso aqui, não existe raiz exata de 37. Por quê? Bora lá. Depois do 5 vezes 5, que é 25, então tem a raiz de 25, vem o 6 vezes 6, que é 36. Depois do 6 vezes 6, vem o 7 vezes 7, que dá quanto? 49. Observa que do 36 ele pulou para onde? Para 49. Então, isso aqui não existe raiz exata para isso aqui. Vamos ver o 64? Raiz de 64 é 8. Que 8 vezes 8 é 64. Será que existe a raiz de 80? Também não existe. Por quê? Vamos lá. 8 vezes 8 deu 64. Aí vem quem? O 9 vezes 9. Que dá quanto? 81. Observa que o 80 não existe nenhum número vezes ele vem aqui dá 80. Porque 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Já passou. Então, quem as duas que não existem raízes? Essas duas aqui, Se não existe raiz, elas não podem ser representadas por números inteiros, viu? Então, bora lá. Vamos determinar a raiz de 36. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 36? É o 6, lembra? 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Professor, não existe raiz negativa. Detalhe, esse menos não está aqui dentro, está fora, então não interessa. Então,
se eu for pensar bem, que a raiz de 64, esse menos, ó, tem nada a ver com a raiz, ele está lá do lado de fora. Então, ó, o menos continua lá, 8 vezes 8. Então, ó, menos, viu? Esse menos não tem nada a ver com a raiz. Raiz de 100, não é fácil, que é 10 ao quadrado, que é 100. Ó, o menos de novo do lado de fora, que é o número que vezes ele mesmo dá 49. Então, ó, menos do lado de fora, 7 vezes 7 menos 49. Que é a raiz de 400? Aqui é interessante. Porque pode pensar o que é 400. Existe a raiz de 4. É 4 vezes 100, né? Que é a raiz de 4? 2. Que é a raiz de 100? 10.